A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, dentro de alguns instantes, transmitir aos irmãos apenas uma breve introdução na última lição desse trimestre. Um trimestre que foi um pouco mais longo para todos nós, com 14 lições. Porém, a última lição é uma lição de grande importância para todos nós, porque além dela encerrar o ciclo de lições deste trimestre, ela vai nos dar, esta lição, um aprendizado muito grande. O texto áureo desta lição está em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, que nos diz o seguinte: também sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta última lição do trimestre, o título desta lição, o tema desta lição é o seguinte: a vida plena nas aflições. O texto que o comentarista desta lição se apropria para nos trazer o ensinamento nesta manhã de domingo é um texto especial, é um texto muito bom. Ele fala sobre a vida de Paulo. Paulo, quando escreve este texto, Paulo está preso em Roma, no ano de 61 da era cristã. Ele está preso em Roma e ele está preocupado com a igreja de Filipe. A sua preocupação com a igreja de Filipe resume-se em algumas situações que estavam acontecendo na igreja, por ordem de relacionamentos humanos, por consequência de ensinos dos judaizantes que estavam também tentando se infiltrar na Europa e por problemas pessoais de alguns cooperadores. Porém, o propósito maior de Paulo em escrever esta epístola é agradecer aos crentes de Filipos pela contribuição que haviam mandado e fortalecê-los na fé acerca da esperança de poder ser consolados em meio à aflição. Veja que a verdade prática desta lição nos diz o seguinte: as tribulações levam-nos a amadurecer em Cristo, capacitando-nos a desfrutar de uma vida espiritual plena. Paulo nos dá uma lição neste versículo e em todos os tópicos da lição. Nós vamos aprender com Paulo que ele teve uma experiência com Deus e foi abalizado, foi estruturado por Deus nas situações difíceis da sua vida para que pudesse dizer aquilo que ele disse. Veja o texto áureo, ele diz assim, vou ler em uma outra versão que nos diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, como a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O tempo verbal nesta expressão de Paulo, ele é muito interessante, porque ele tem a voz passiva, o tempo perfeito, que é um tempo que existe apenas no grego, aplicado apenas no grego, e também o infinitivo. Todos eles vão nos dar a ideia de algo que aconteceu no passado e que dá uma ação repetida e continuada no futuro. A voz passiva, ela fala sobre o sujeito recebendo a ação do verbo, no caso de sei estar abatido. A expressão no grego é a seguinte, tapeino, que significa ser abatido pelo desapontamento e pelo vexame, ou pela exposição. Paulo estava dizendo, em outras palavras, eu aprendi com as minhas experiências a viver bem, tanto sendo exposto ou tanto sendo abatido pelo desapontamento com alguma situação da vida. A lição nos orienta o seguinte, meus amados, que fala-nos sobre as aflições de Paulo no primeiro tópico, sobre deixado por seus filhos na fé e a tristeza do apóstolo Paulo. Isso tudo fala sobre o final da carreira de Paulo, fala sobre o final da vida de Paulo. O comentarista da lição usa o final da carreira de Paulo, quando ele está preso pela segunda vez, quando ele está prestes a ser oferecido, e ele escreve uma carta muito peculiar a Timóteo, falando sobre as suas aflições, falando sobre o seu desejo de orientar Timóteo. Porém,
Ele quer orientar Timóteo, fala sobre as suas fraquezas, sobre as suas necessidades, sobre o seu abatimento. Ele coloca tudo isso em pauta. Fala que foi deixado por seus filhos na fé, tanto na primeira quanto na segunda epístola. Ele está sendo orientando a Timóteo neste interim. E ele também fala sobre a sua muita tristeza. No capítulo 4 e versículo 16 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte, que todos o abandonaram na sua defesa. A expressão no grego é kataleipon, que significa ser deixado para trás. Paulo estava dizendo, eu fui deixado para trás. Essa experiência eu vivi. Paulo está falando sobre as suas experiências. Viveu as aflições que a vida poderia lhe dar. Porém, ele também contentou-se com as suas experiências em Cristo. Veja que apesar das suas necessidades não terem sido satisfeitas, Paulo tinha a graça de poder dizer, note, tinha a graça de poder dizer, se analisarmos alguns versículos antes, na Epístola aos Filipenses, alguns versículos no capítulo 4, versículos 5, 6, 7, 8 e 9, nós vamos ver uma grandeza tão grande de Paulo em orientar aos crentes a olharem para o seu exemplo. Ele fala sobre todos conheciam a situação, o contexto de Filipenses na vida de Paulo é um contexto de prisão, de privação, de necessidade. Mas no capítulo 4, versículo 5 até o versículo 9, Paulo diz o seguinte, ele diz assim, olha, não ande ansiosos, ele fala sobre a moderação, fala sobre a paz de Deus, e no versículo 8 ele diz, veja, o que é para um homem que está preso, privado das coisas na sua vida, ele diz, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas o versículo 9, Paulo diz, o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste, isso de mim, isso praticai. Paulo está dizendo, eu sou o exemplo de vocês, mesmo estando preso, eu ainda sou exemplo, eu ainda penso dessa forma. E para encerrar, meus irmãos, fica aqui um comentário acerca do final da vida, do final da experiência, da experiência máxima de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses. Ele diz o seguinte, eu sei estar abatido, eu tive a condição de viver abatido, de viver sem ter a condição do alimento cotidiano, porque Paulo fala sobre isso que passou, mas ele disse, eu aprendi, eu extraí de todas estas situações, eu extraí uma experiência poderosa da parte de Deus para que eu pudesse orientar a igreja. Entenda, querido irmão, entenda que as aflições que você vive no presente século, que as tristezas que abarcam a sua alma e que te levam às vezes ao desespero, elas são instrumento de Deus para lhe trazer experiência em sua vida, para que você possa orientar e suportar situações difíceis em toda a sua existência e jornada nesta terra. Fica aqui o abraço do presbítero irmão Ricardo a você, e que você possa ser abençoado por Deus, não só por essa breve ministração, mas também pela sua ida à escola dominical, aprendendo com todas essas lições. Que Deus abençoe e a paz do Senhor a todos. Conseguiu extrair agora?